Oi, Rômulo, boa noite, tudo bem? Tudo bem, sim. E você, Mauro, tudo certo? Oi, Jacira. Tudo bem. Bah, boa noite. Boa noite. Você faz a abertura aí, Rômulo? Tudo bem? Posso fazer sim, Mauro. Tá dando para ouvir? Pontualmente às 8h02, né? A gente costuma começar. Tá dando para ouvir a minha voz? Ouvindo bem, viu, Elo? Na hora que você quiser, posso fazer, Mauro. Só dá Tá ok. bom. Dá só 1 ou 2 minutos aí para todo mundo chegar. Levantadinha, só para isso aqui. Todos os documentos, só levantar. São 8h02, Rômulo. Acho que a gente podia começar já. Bom, vamos lá, então. Hoje a gente vai ter o prazer aqui de escutar a nossa querida amiga Elô. Ela é médica e conselheira do Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires. E o tema hoje é pluralidade das existências. Então, com a palavra Elô, que possa nos trazer muitas informações. Deixa eu preparar aqui a tela. Na realidade, a gente vai fazer um bate-papo, né? E se alguém quiser complementar durante a apresentação, tudo bem. Se não, a gente deixa para o final mesmo, tá? Esse daqui. Bom, então a gente vai falar um pouquinho a respeito da pluralidade das existências, né? Encarnação e reencarnação. Nascer, morrer e renascer novamente. Então a gente vai falar um pouquinho de história. Historicamente, a ideia da reencarnação é bem antiga, né? Como é antiga do ser humano. Acho que desde que o homem tem a ideia da reencarnação, de encarnar e reencarnar. Tá? Já em povos antigos, os egípcios, hebreus, budistas e os hinduístas sempre acreditaram no retorno da alma, né? Daí muitos povos utilizavam técnicas da mumificação, no caso dos egípcios, né? Por quê? Porque os egípcios achavam que mumificando os corpos, ele podia voltar para o mesmo corpo. Logicamente, não é a definição da reencarnação, mas é uma ideia de que podia voltar, né, em vida novamente. O historiador das religiões, Raffaele Pettazzoni, em 1921,
comenta que os gregos antigos possuíam uma noção de que todos os seres vivos possuíam uma alma, anima, chamava de anima. Significava alento, vento, respiração, alma ou espírito. O historiador assinala que, para a concepção grega, a alma seria como um alento divino, um sopro de vida. Quando a pessoa falecia, sua alma sairia do corpo como se fosse expirada. Tá? O corpo ficava e a alma expirava. Todavia, a alma continuava a viver, pois era imortal como os deuses. Né? Os celtas já acreditavam na reencarnação humana, entre aspas, e os túmulos, né, de seus mortos, eles continham diversos itens de uso pessoal daquele que havia falecido, incluindo símbolos religiosos também. Por quê? Né? Na crença celta, eles acreditavam na transmigração das almas humanas para os corpos de animais. Então, não só voltava no corpo humano, mas também nos corpos de animais, sobretudo peixes, pássaros, né? Outras culturas e algumas religiões também acreditam nisso até hoje, que a alma volta em um peixe, em um pássaro, principalmente as religiões, né, o budismo, o hinduísmo e algumas outras religiões e outras crenças. Né? Até meados do século VI, o cristianismo aceitava a reencarnação, já proclamada pela cultura religiosa oriental, milênios antes da era cristã, que era um fato incontestável, né? Norteador dos princípios da justiça divina, que sempre dá oportunidade ao homem, né, da gente acertar, né, nossos erros, começar, né, o trabalho, melhorar, né, em nova existência. Só que nesse período, porém, teve um concílio que ocorreu em Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, que foi mais uma decisão política para atender às exigências do Império Bizantino, que resolveu abolir essa convicção da reencarnação. A história diz que foi a mulher do imperador que não se via como que ela, imperatriz, né, iria reencarnar numa pessoa que era negra e escrava. Então, era para ela inconcebível isso, né? Então, eles forçaram, entre aspas, né? Fala que isso na história, o rei, juntamente à igreja, para que abolisse, né, pelo menos essa ideia ficasse por debaixo dos tapetes, né? Substituindo a reencarnação pela ressurreição, que é o quê? A volta da alma, do espírito, né, no próprio corpo, que a gente sabe que é uma ideia inconcebível cientificamente, né? Na Idade Média europeia, vários movimentos reencarnacionistas foram considerados como hereges, né? Iam para a fogueira. Foi no século XV a XVIII, até o início do século XIX, na Europa, através das ideias de Pitágoras e Platão, né, e de algumas obras, é que fomentou no Renascimento a ideia, de novo, da reencarnação. Então, como é que é a visão espírita sobre encarnação e reencarnação segundo Allan Kardec? Eu gostei dessa imagem, que mostra exatamente aqui, né, o homem aí ficando velho, né? Ocorre o desencarne e a gente nasce, né? Criança, vai crescendo e volta o ciclo, né? Então, nascemos, vivemos e morremos e nascemos novamente. Como podemos nos definir, então? O que nós somos, né? Kardec, muito inteligente, no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: então, o que é alma? Então, vamos iniciar primeiro, para a gente, antes de falar a respeito da encarnação, encarnar, nascer e reencarnar, nascer várias vezes,
é necessário a gente entender o que nós somos, né? Como nós somos formados. Por que precisamos nascer de novo? Como que é isso? Então, nós somos um espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Kardec, não satisfeito, fez essa pergunta. Um espírito. Aí Kardec complementa a pergunta. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim, as almas são os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que se reveste temporariamente, de uma forma material, para se purificar e se esclarecer. Então, quando nos deparamos no espelho, o reflexo do espelho, e quando nós falamos o que nós somos espíritos, né? Nós somos o quê? Um espírito encarnado, a alma. Nós somos espíritos, seres inteligentes da criação, e fomos criados simples e ignorantes por Deus. Nós, espíritos, somos imateriais, porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos pelo nome de matéria. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 93, ele continua a explicação que é bem importante. O espírito é envolvido por uma substância vaporosa, para o seu conceito, todavia, muito densa para nós, suficientemente vaporosa. Contudo, para que o espírito possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Olha que interessante. Esse envoltório que envolve o espírito chamamos de perispírito. Então, à medida em que Kardec vai fazendo questionamentos, né, no Livro dos Espíritos, vai havendo um aprofundamento do entendimento do que nós somos, do que os seres vivos são. Ele começou como espírito e foi aprofundando que esse envoltório, essa substância vaporosa, nada mais é do que o perispírito. Na questão 135, Kardec pergunta: existe nos homens alguma coisa além da alma e do corpo? E aí ele aprofunda também. Há o liame que une a alma e o corpo. Então, que é justamente isso. Ele está falando sobre o perispírito, que liga a alma, ser imaterial, né? E o corpo, matéria. Aí ele vai aprofundar perguntando: qual é a natureza desse liame, dessa ligação? Semi-material. Em outras palavras, um meio termo entre o espírito e o corpo, necessário para que possam comunicar-se mutuamente. E é por esse laço que espírito e matéria agem em reciprocidade. Porque é importante ter isso para que o espírito possa agir sobre a matéria, né? Reciprocamente. Se não tem esse liame, não tem como o espírito agir sobre a matéria. Em outras questões, os espíritos explicam muito disso. O homem é, assim, formado, então, por 3 elementos essenciais. O primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O segundo elemento, a alma, o espírito encarnado, cujo corpo é a sua habitação. Então, nós temos o corpo, nós habitamos nesse corpo. O princípio intermediário, ou perispírito, que seria o terceiro elemento, que é uma substância semimaterial, que serve de envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. O corpo é como se fosse nossa vestimenta, nossa roupa. Eu vou passar um videozinho. Você sabe o que é um espírito? Não? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. Um fruto? Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec, esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou, em O Livro dos Espíritos, se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo.
Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial, que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí, uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma ou espírito encarnado, e o princípio intermediário, ou perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí, que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto, apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no livro dos Espíritos, e em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Bom, essa daí eu quis colocar porque é bem didático, bem ilustrativo, né? Porque para a gente entender o objetivo e a encarnação é necessário ter essa didática em relação a nós, né? Aos seres vivos, né? Qual o objetivo, então, da encarnação dos espíritos? Na questão 132, é feita essa pergunta, né? Para os espíritos. Kardec faz essa pergunta para os espíritos. Qual é o alvo, o objetivo da encarnação? Deus a impõe com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Então, nós precisamos encarnar para chegar à perfeição. Os espíritos passam pela experiência da encarnação visando a vários objetivos. Para uns, é uma expiação. Para outros, uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, evolução, aperfeiçoamento, devem sofrer todas as vicissitudes. Nós precisamos passar sequências de coisas, que podem ser coisas boas, coisas ruins, que se sucedem da nossa existência corporal, quer nesse planeta Terra ou em outro mundo. Isto é o que caracteriza a expiação. Não expiação no sentido de sofrimento, no sentido de penúria, de amargura. A encarnação tem também outro objetivo, que é de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte. Então, nós precisamos cumprir a nossa parte na obra da criação, cuidando do nosso planeta, cuidando da nossa evolução, no sentido de tudo, em termos de criação. É para executá-la que em cada mundo toma um corpo. Olha que interessante, para a gente poder cumprir a nossa parte da criação e executá-la, a gente pode executá-la aqui na Terra ou em outro planeta, que ele colocou em cada mundo. Toma um corpo. Então, podemos ter corpos diferentes. Aqui, de um jeito na Terra, em outro planeta, um outro tipo de corpo, constituído de sua matéria essencial, a fim de nele cumprir as ordens de Deus. Dessa forma, concorre ele à obra geral, ou seja, avançando progressivamente. Kardec foi esperto, ele alinhou os dois conceitos. E, desculpa, Mauro, mas eu peguei muita coisa do livro que você participou e, na realidade, do que você escreveu, acho que você vai pedir os direitos autorais, né? São as perspectivas contemporâneas da reencarnação. Então, eu fiz um popurrí um pouquinho, bem resumido, do Livro dos Espíritos e desse seu livro, tá? Então, no seu livro, das perspectivas contemporâneas da reencarnação, onde você participa, você fala dessa parte do texto, e que a evolução se faz pela reencarnação, né?
dos espíritos na própria Terra ou em outros mundos. Então, ele junta os conceitos. Quais? Pluralidade das existências, mais a pluralidade dos mundos habitados. Foi ótimo. Na questão 166b, Kardec pergunta: a alma passa por muitas existências corpóreas? Sim. Todos nós, várias existências. Aqueles que dizem o contrário querem mantê-lo na mesma ignorância em que está, né? Parado, estagnado, né? Parece, aí na 166, parece resultar desse princípio que a alma, após ter deixado o corpo, toma outro, de reencarna-se em um novo corpo. Então, a gente está nesse, na próxima vida, a gente reencarna em outro corpo. É assim que é preciso entender? Sim. O espírito responde, sim, é evidente. O número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna-se perpetuamente, infinitamente? Aí ele fala que a cada nova existência, o espírito dá um passo a caminho do progresso. Quando se despojar, né, de todas as impurezas, não tem mais necessidade de provas da vida corporal, ou seja, quando a gente vira a ser espíritos puros, né, ele fala que não tem mais a necessidade da gente nascer na matéria. Não, Pois é, imagem, né, porque nós fazemos a escolha como queremos nascer. Podemos nascer tanto como mulher, como homens, né, de qualquer forma. Os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior em que já viveram? Ou seja, nós nascemos num mundo superior, depois a gente vive num mundo inferior. Sim, quando tem uma missão a cumprir para ajudar o progresso. Os espíritos respondem. Então, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque eles proporcionam um meio de avançar. Na questão 179, o Kardec pergunta se os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição. Não, não estão todos no mesmo grau de perfeição. Tem uns mais evoluídos, outros ainda estão numa escala inferior. É como a gente vive aqui na Terra. Existem espíritos mais avançados, outros menos. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva o mesmo nível de inteligência que teve aqui, ou seja, aquela inteligência que ele adquiriu, ele conserva, ou ele perde, ou ele não tem. Aí o espírito responde, sem dúvida, a inteligência não se perde. Então, o que a gente adquiriu, a gente pode estacionar, mas regredir não. E não perder a inteligência. Entretanto, o espírito pode não dispor dos mesmos recursos. Tem, mas a gente não tem o recurso para manifestar essa inteligência, né? Isso vai depender do quê? Da sua superioridade e também do corpo que ele adquiriu. Às vezes ele adquiriu um corpo que ele não consegue transmitir isso, né? Apesar que nós temos espíritos que transmitiram muito isso, apesar que o corpo ser debilitado, como aquele cientista John Hopkins, né, que vivia na cadeira de roda e ele só conversava através do piscar dos olhos e a sua inteligência era muito, que é um cientista. Então, e a tecnologia, né, vai nos ajudar a isso também, a propagar essa inteligência. E na pergunta 181, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Aí ele falou que os espíritos falaram que naturalmente que tem corpos, tem corpo, tem matéria, pois é necessário que o espírito seja revestido de matéria para agir sobre a matéria, né? Mas esse envoltório, ele é mais ou menos material, segundo o grau de pureza a que os espíritos chegaram. Então vai depender do grau de evolução do espírito, né, para ele manipular essa matéria. E é o que determina a diferença entre os mundos que devemos percorrer.
Na questão 183, é interessante que ele fala, ao passar de um mundo ao outro, o espírito passa por nova infância. A infância significa, para todos, uma transição necessária. Ele fala para todos, quer dizer, parece que ali, depois, é interessante, mais para frente, não sei quem quiser falar a respeito dessa questão, eu entendi assim, que todos passam pela essa transição necessária, passar pela infância, mas não é sempre tão ingênua como a Terra. Não vai saber, a infância super mais evoluída em outros planetas, sim, pode ter, né? Mas é interessante que começa na infância. O que seria essa infância de outros planetas? Eu fico curiosa. Na questão 184, pode o espírito escolher o novo mundo em que habitará? Os espíritos respondem, nem sempre, mas pode pedir e obter, se houver merecimento, porque os mundos são acessíveis aos espíritos apenas segundo o grau de sua evolução. Então, conforme as necessidades, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas também conforme as necessidades de cada espírito para melhor a sua evolução. Se o espírito nada pedir, né? O que determina o mundo em que irá se reencarnar? É o grau da elevação dele. Na questão 185, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada planeta? Ele fala que não, que o estado físico é diferente, o estado moral é diferente, porque existe uma evolução, tanto evolução material quanto evolução moral. Tá? E os mundos também são submetidos à lei do progresso. Né? O mundo também evolui. Kardec, então, apresenta a reencarnação como a única concepção capaz de oferecer os meios efetivos de progresso, trazendo esperança para os espíritos inferiores. Isso daí eu tirei do livro, que é As Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, então, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências. Então, nós temos essa possibilidade de ter novas existências, que já pensou se a gente tivesse aqui, poxa, não deu tempo de fazer tal coisa e agora? Acabou? Não, né? Ainda bem que existe uma uma continuação para que eu continue fazendo algumas outras coisas, ou que eu mude de plano em outras coisas, né? O que eu não consegui concluir, né? Ou ajustes que eu preciso fazer com determinados semelhantes com o nosso próximo, né? Então, ainda bem que nós temos essa possibilidade, né, de continuar. A reencarnação oferece, então, a oportunidade da gente estabelecer também os laços, né, tanto na sociedade, na família, né, ou seja, um laço muito maior. Quais são as evidências científicas da reencarnação? Então, nós temos algumas evidências, várias, na realidade, científicas, vários pesquisadores, tanto europeus quanto americanos, fizeram muitas pesquisas a respeito da confirmação, da pesquisa a respeito da existência da encarnação e da reencarnação. Ian Stevenson, Ellender Harrison, não sei se pronuncia desse jeito, Antonia Mills, Jim Tucker e muitos outros, né, fizeram várias pesquisas que estão bem documentados, né, cientificamente. É interessante observar esses daqui que eu coloquei, alguns são americanos, que justo não acreditam, né, não acreditam na existência, muitos não acreditam na existência da vida após a morte, mas diante de fatos interessantes, principalmente que ocorreram em crianças, né, eles foram pesquisar para ver se aquilo realmente era verídico, né, e documentaram isso, está tudo documentado. Eu vou passar uma história de um evento que aconteceu, que esse Stevenson, ele que foi atrás.
famosa história da Inglaterra chamou a nossa atenção. É sobre um menino que dizia ser a reencarnação de um piloto alemão da Segunda Guerra Mundial. Os detalhes que forneceu com apenas 3 anos de idade eram tão específicos que nos perguntamos: poderia ser? Poderia ser. Um menino inglês ouve uma valsa de Johann Strauss. Essa música poderia ser o som que lhe acompanhou numa outra vida. O que mais me interessou no caso de Carl foi seu comportamento único para uma idade bastante jovem. E o que nos intrigou foi a relação entre o comportamento de Carl Eden e uma descoberta feita após sua morte prematura. Poderia ser que Carl fosse a alma reencarnada de uma outra pessoa. Desde o início, Carl Eden era diferente. Nascido em 72, era o terceiro filho de Paul e Jean Eden, de Middlesbrough, Inglaterra. Ele era o mais difícil dos meus filhos. Desde pequeno era estranho e eu lhe perguntava de onde havia vindo para poder devolvê-lo. Realmente, ele me deixava louca. Carl era diferente dos irmãos, que tinham cabelos e olhos negros. E ele era alourado, quase ruivo, com olhos azuis. Carl era diferente, porém desconcertava mais as pessoas quando se expressava através de palavras. Ele dizia que já havia morrido num desastre de avião, em um prédio. E não o levávamos muito a sério, achando que eram fantasias infantis. Quando tinha 3 anos, Carl Eden fez uma afirmação surpreendente. Disse que era piloto da Força Aérea Alemã e que havia sofrido um acidente com seu avião após um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso parecia loucura dito por um menino. Mas segundo o Dr. Ian Stevenson, diretor de estudos sobre a personalidade da Universidade de Virgínia, as afirmações de Carl eram semelhantes a outros casos que ele havia estudado. A referência a uma outra família é muito comum nesses casos. E Carl parecia ter uma imagem muito clara da outra mãe. Eu me sentia mal quando ele falava da outra mãe. Ele a descrevia como gordinha, morena e bastante dominadora. Usava o cabelo preso atrás da cabeça e quando ele ficava muito travesso, ela o ameaçava levá-lo. Stevenson começou a estudar o caso de Carl em 83 e ficou fascinado com os desenhos feitos pelo menino antes dos 5 anos de idade. Ele desenhava a cabine de um avião com todos os aparelhos. E quando perguntávamos, ele dizia para que serviam e de onde saíam as bombas. Ele sempre afirmava que soltavam bombas. Jim, pai de Carl, pensava tanto nas histórias do filho que resolveu investigar pessoalmente. Sempre tentava surpreendê-lo em alguma falha. E um dia eu disse que voava um Messerschmitt 110 e eu lhe disse que era um avião de combate. Na saída do trabalho, eu fui à biblioteca para procurar sobre aviões alemães na última guerra. E o avião que mencionara era um bombardeiro, conforme ele havia dito. O mais interessante era que o menino de 5 anos não possuía acesso a informações sobre a Alemanha ou sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu nasci depois da guerra e não havia esse tipo de informação em nossa casa. Nunca me interessei por filmes de guerra e não tínhamos livros sobre aviões em casa. Segundo a mãe de Carl, na única vez em que assistiram a um filme sobre a guerra, o menino logo assinalou algumas falhas existentes no filme. Uma
Uma noite estávamos assistindo a um filme de guerra e Carl disse que um dos atores era como o sargento dele quando estava na Força Aérea, mas que a insígnia ficava do outro lado do uniforme. Jim foi à biblioteca e pesquisou. A insígnia ficava mesmo do outro lado. Tantas coisas iam sendo confirmadas ao passar do tempo. Era impressionante. As histórias de Carl eram bastante polêmicas, mas houve uma vez que foi a mais incrível de todas. O menino dizia lembrar de sua morte violenta. Quando tinha meu avião, eu bati num edifício, dizia ele. Afirmava que perdera uma perna e que morrera de hemorragia. Aos 9 anos de idade, a fantástica história de Carl foi documentada num livro sobre a reencarnação. Numa das passagens, Carl narrava com detalhes impressionantes o seu acidente fatal. Dizia que estava voando baixo quando perdeu a consciência. E acordou a tempo de ver que iria bater contra um edifício. Fez um esforço para tentar evitar a colisão, mas era tarde demais. Não pôde evitar o acidente. Quando o livro foi publicado, os jornais ingleses se interessaram pela história de Carl. Mas, segundo seu melhor amigo, a publicidade fez com que Carl fosse alvo de zombaria. Os meninos da escola riam dele, chamando-o de Hitler, de nazista, de piloto alemão. E faziam saudações nazistas, dizendo que ele inventava histórias somente para poder aparecer nos jornais. E aos 9 ou 10 anos parou de falar no assunto. É normal que os meninos deixem de falar sobre sua vida anterior, à medida que vão crescendo. E às vezes não sabemos se estão escondendo algo ou se realmente se esqueceram. Seria Carl Eden a reencarnação de um piloto alemão que sofrera um acidente de avião na Segunda Guerra Mundial? Quando Carl cresceu, parou de contar as histórias de seu extraordinário passado e começou a falar sobre o que aconteceria no futuro. Uma tarde, Carl e eu estávamos no quarto, falando de fatos corriqueiros, coisas de meninos. E ele disse que iria morrer de hemorragia, antes mesmo de completar 25 anos. Ele morreria sangrando. Uma premonição insólita que torna essa história mais estranha ainda conforme veremos ao voltarmos. A seguir. Mesmo que você não acredite em reencarnação, a história de Carl Eden demonstrou ser assombrosa até agora. Porém, a reviravolta que tomará fará muita gente pensar. Vida passada. Quando Carl Eden era menino na Inglaterra, impressionava seus pais e amigos contando que fora um piloto alemão de bombardeio na Segunda Guerra Mundial, numa vida anterior. No começo achava estranho porque jamais tivera um amigo que me contasse esse tipo de história. Não era brincadeira e queria que as pessoas o levassem a sério. Mas isso não acontecia. Quando a história de Carl chegou aos jornais, os amigos de escola começaram a zombar dele. Ele era chamado de Hitler, de nazista. Zombavam dele e o deixavam envergonhado. Quando Carl cresceu e teve um filho, já havia parado de falar sobre a estranha vida que dizia ter vivido. Os pais e os amigos de Carl sempre tiveram esperança de poder explicar seu passado. Porém, esse dia jamais chegou. Numa noite quente de agosto de 95, a vida de Carl terminou abruptamente nestes trilhos de trem. Quando fiquei sabendo da morte de Carl, fiquei aflito. Fiquei pasmo. Após discutir com um colega de trabalho, Carl foi apunhalado várias vezes, vindo a falecer de hemorragia aos 22 anos, conforme havia previsto há mais de uma década. Eu fiquei impressionado, porque ele me disse, quando menino, que não teria uma vida longa e que morreria de hemorragia
Antes dos 25 anos. Era excepcional que Carl tivesse previsto as circunstâncias e a época de sua morte. Porém, a história não termina aí. 2 anos após a morte de Carl, as autoridades de Millsbrook, Inglaterra, encontraram algo que a surpreendeu. A menos de 1 quilômetro da linha de trem onde Carl havia morrido, operários de uma obra encontraram um bombardeiro alemão da Segunda Guerra Mundial. O cônsul honorário John Knight acompanhou a escavação para a retirada do avião. E ao comparar as declarações de Carl e o bombardeiro, ficou extremamente desconcertado. Eu não acredito muito em paranormalidade, mas existem coisas que devem ser explicadas. E eu não posso fazê-lo. John Knight não era o único cético atraído pelo mistério. Hans Mondorf, cônsul-geral da Alemanha, também demonstrou um grande interesse pela história. Os operários descobriram um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial bem perto da linha de trem, que havia sido derrubado em janeiro de 1942. Carl havia dito que sua vida anterior havia terminado exatamente em 1942. Foi um choque saber que o avião caiu exatamente no mesmo ano que Carl dissera ter morrido. Segundo as autoridades, o avião levava 4 passageiros e somente 3 corpos foram encontrados. Depois, o último membro da tripulação foi identificado como sendo Heinrich Richter. Em dezembro de 1997, fui informado que haviam encontrado o último membro da tripulação. Seria possível que Carl Edon tivesse alguma ligação com o bombardeiro alemão e com a vítima que foi encontrada dentro dele? As coincidências eram tantas que as autoridades começaram a investigar as afirmações de Carl. Ele disse que havia estado numa missão na Inglaterra e que havia sido derrubado e se ferido com o avião. O avião caiu de nariz e a parte frontal ficou destruída. E a tripulação foi vítima dos fragmentos que foram lançados. Várias vezes, Carl havia descrito a explosão que ocorrera quando seu avião havia caído. E, além disso, a idade da vítima era similar à de Carl no momento de sua morte. A vítima, Heinrich Richter, tinha 24 anos de idade ao morrer. E quando Carl morreu, estava com 22 anos. É algo que deixa qualquer um chocado. Tudo é estranho e assombroso, não acham? A descoberta seguinte foi ainda mais misteriosa. As autoridades encontraram um anel do piloto alemão. Nele havia a letra P. Será que pertencia a algum membro da família de Heinrich Richter? Carl dizia que tinha um irmão, também aviador, que morrera antes dele e que se chamava Peter. As autoridades tentaram em vão fazer contato com algum membro da família do aviador alemão, que foi enterrado na Inglaterra com a presença dos pais de Carl em seu funeral. Era como se estivéssemos sepultando Carl novamente. Eu lembro que minha esposa disse, no funeral do piloto alemão, que agora ele poderia descansar em paz, tanto na vida anterior quanto nessa vida. E esperamos que seja o final de tudo isso. Seria Carl Edon o espírito materializado de um piloto alemão? Os que participaram dessa história permanecem atormentados pela recordação de um menino que tinha certeza de ter vivido uma outra vida. Eu sou cético, mas ao avaliar o caso, reconheço que existem vários fatos que se encaixam. Há alguma coisa inexplicável que ninguém conseguiu esclarecer até agora. Eu não gostaria de afirmar que Carl seja a reencarnação de Heinrich Richter, mas de alguma forma ele teve alguma relação com a história da tripulação do bombardeiro e talvez com Heinrich Richter.
Acho bem possível que quando o avião se acidentou, Carl estivesse nele e que tenha reencarnado. Acho que Carl tentava nos dizer alguma coisa. Interessante, eu coloquei essa história porque eu achei bastante interessante. Dando continuidade, né, que a convicção na vida futura, que inclui, na visão kardeciana, a pluralidade das existências, tende a levar a nós, né, seres humanos, melhor, mais solidários, que buscam o bem de todos, pois destrói, né, a visão limitada da vida imposta pelo materialismo ou pelas religiões imediatistas. Então, a consciência e saber que podemos ter várias existências nos propõe mudanças, nos propõe pensarmos e ter ideias mais esclarecedoras, né, de outras possibilidades e que isso nos faz um ser humano melhor. Porque podemos nascer, inibe o preconceito, né? Já pensou se todo mundo souber que podemos nascer como os brancos nascerem como os negros, com outras etnias, então vai acabar com o preconceito, acaba com o racismo, viramos solidários, podemos nascer como homens, como mulheres, então com certeza isso leva a um ser humano melhor, mais solidário com os nossos semelhantes, né? E não temos aquela visão, aquela vida imposta pelo materialismo, né? E pelas religiões imediatistas. Quanto à influência da religião, então, embora o espiritismo tenha surgido no vigor do positivismo, que o positivismo foi instituído por Auguste Comte, né, baseado não em suposições, mas em fatos, experimentos verídicos, ciência, a humanidade estava contaminada pela religião. A força impositiva da Igreja Católica foi utilizada largamente na colonização dos povos latinos, de nós povos, às custas da escravidão, de genocídios indígenas, que estão na base das desigualdades sociais, né? da discriminação e da falta de um sentido do bem comum. Então, o espiritismo ele chega no Brasil. Chegando no Brasil, encontrou-se o quê? Um sincretismo afro-católico, bem favorável à afeição hoje predominante. O catolicismo usufruía do privilégio de ser reconhecido legalmente como religião do país. Por muitas décadas, prevaleceu o movimento espírita eminentemente religioso no Brasil. Porém, a partir do final da década de 70, 1970, ressurge o movimento laico, né, que praticamente estava morto no Brasil, embora houvesse sobrevivido em outros países, sobretudo na Argentina, na Espanha e na Venezuela. Por que é importante colocar isso? Sobre a influência da Igreja Católica, do religiosismo, no entendimento da encarnação e das suas consequências, assim como da reencarnação e do conceito, das consequências, dos objetivos. Então, existe essa influência, né, inicialmente, e que temos ainda tendo essa influência atualmente. A reencarnação, deixa eu voltar. Quanto ao Quanto à influência religiosa, o objetivo da reencarnação.
Quanto às influências da igreja, da religião, do catolicismo, em relação à reencarnação, o movimento religioso, ele verifica a reencarnação, que é através de provas e expiações, ou seja, nós precisamos reencarnar para passar por provas, sofrimentos, expiações, né? Quanto ao planejamento prévio, ele vê, no modo religioso, a reencarnação como um planejamento prévio, detalhado e determinístico. A doutrina da reencarnação explicaria tudo. Ah, eu estou com uma dor no estômago, então estou com uma doença crônica no estômago, então, porque você tem esse problema no estômago, é porque da outra encarnação você, sei lá, enfiou a faca, se matou e pegou o abdômen, o estômago, coisas assim. Por exemplo, as dores e as aflições são causadas por faltas do passado e por marcas do espírito. Então, o espírito sempre carrega culpa e pecados originais durante a encarnação. Nas justificativas de injustiças, a reencarnação explica e justifica as desigualdades e injustiças sociais. Ah, você reencarnou na favela, porque na outra encarnação você abusou do dinheiro. Estou dando um exemplo, sabe? Um exemplo banal, tá? Em relação à influência desse religiosismo, que é um fator determinismo, né? Um determinismo da reencarnação. São explicações fáceis, explicações que tudo explica, né? Tudo tem um porquê. Quanto ao prêmio e castigo após a morte. Após a morte, o espírito, no entendimento reencarnacionista, né, do religiosismo, o espírito é premiado ou castigado, de acordo com a sua conduta durante a encarnação. Já na teoria espírita da reencarnação. A teoria espírita da reencarnação é um modelo laico de pensamento filosófico, sem influência religiosa e prática científica, que tem como base fundamental o trabalho original de Allan Kardec. Então, a teoria espírita da reencarnação acaba rompendo com o modelo espírita religioso cristão. Ao invés das reencarnações estritamente programadas, das provas e expiações, das penas e recompensas, você foi bem, então você é recompensado. Você foi mal, então você tem que ser prejudicado. Considera a reencarnação um processo libertário, de aperfeiçoamento. Nós estamos para evoluir, para nos aperfeiçoar, né? Então, enquanto espírito únicos e no meio da sociedade. Valorizar o ser humano, valorizar as nossas ações, como condutor do nosso destino e participante ativo do universo, um processo dialético sem fim. O conceito, a dialética da reencarnação. Nascemos, morremos e nascemos de novo. O objetivo, aprimorar a evolução do espírito e a participação do espírito no progresso do universo. Quanto às necessidades, todos os espíritos são submetidos a sucessivas encarnações e às vicissitudes da vida material. A pluralidade dos mundos. As reencarnações dos espíritos podem se processar. Então, nós reencarnamos na Terra, mas podemos encarnar em outros mundos, tá? Que é reencarnar, é o retorno do espírito à vida material, daí a sua dialética. A abordagem filosófica quanto ao existencialismo espírita do espiritismo, né, é a sua existência. Busca na sua realidade concreta da encarnação a sua essência possível e dela parte para induções metafísicas. A reencarnação apresenta uma visão racional. Então, nós temos uma visão racional para a vida presente, o que podemos fazer agora, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, não é que foi escolhido antes de você nascer uma trajetória determinada,
estrita. Não, eu posso mudar minha trajetória, eu posso pegar, ao invés do caminho A, eu posso pegar o caminho B e também me dar muito bem no caminho B. Então, nós temos o livre-arbítrio, né? Quanto à evolução, a reencarnação se alinha à evolução universal e promove o entrelaçamento entre a evolução. Então, nós temos a possibilidade do quê? Evoluir espiritual e materialmente, né? A lei de justiça não pune e nem recompensa. É o ser humano que traça o nosso próprio destino. Então, nós traçamos nosso próprio destino. Nós é que fazemos nossas escolhas através do livre-arbítrio. A reencarnação fortalece os laços de família, a vida em sociedade, e em família é necessário o progresso. Quanto às consequências morais, sociais e estéticas, tende a levar o ser humano a ser melhor. Então, a reencarnação possibilita a gente melhorar, né? Tornar-se mais solidário, porque nós estamos cientes do que podemos fazer, do que podemos escolher, do que pode ser, né? Vai facilitar muito as nossas escolhas, tendo essa visão. E buscar o bem de todos, né? Menos egoísmo, mais amor ao próximo, menos ausência de preconceitos, né? De ausência do racismo. Então, entra aí na justiça também social. As injustiças sociais se devem ao egoísmo humano e não se justifica pela encarnação. Por exemplo, ele faleceu porque era na hora de ele falecer, ele tinha que passar por aquilo. Mas ele morreu por conta de falta de oxigênio. E se tivesse oxigênio? Entendeu? Quer dizer, como pode? Né? Então, é esse determinismo? Não, existe injustiça. Então, nós temos que fazer a luta pelas injustiças e desigualdades. É imperiosa para a evolução do espírito e da sociedade. Quanto às recordações da vida passada, são dados coletados importantes que entra nessa parte de relatos de casos, né, sobre reencarnações. Esse Ian Stevens e seus parceiros levantaram, catalogaram e analisaram inúmeros e grandes casos, constituindo uma base de dados importante necessária para a continuidade das pesquisas sobre encarnação, né, pelos fatos. Regressão da memória também foi utilizado, é um conjunto de casos de regressão de memória já estudados, que evidencia a existência da reencarnação. Quanto ao céu e inferno, a teoria espírita kardecista propõe que não há céu, não existe inferno, no purgatório. Não estamos aqui para sofrer, não nascemos aqui para a gente sofrer somente, e por isso que a gente tem que sofrer, resgatar todos os nossos pecados, e aí a gente evolui. Não é. Então não existe anjos e demônios. A justiça se faz pela reencarnação. Não existe pecado, não existe castigo. Os conceitos de culpa, pecado, pena e castigo não se coadunam com a visão dinâmica, né, do processo reencarnatório e libertário. O conceito estático da prova pré-determinada é substituído pela oportunidade. São oportunidades a cada novas existências, oportunidades dinâmicas de aprendizado e progresso, né? Essa é a... Deixa eu fechar aqui. Stop vídeo. Como faz para voltar? Estou perdida. Conseguiu. Consegui, acho que eu estou perdida aqui. Ai, my God. Eu tomei liberdade de usar o capítulo que o Mauro escreveu no livro sobre
Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação, que ele fez com alguns outros autores, Ademar Quioro também, e alguns outros, que eu achei muito interessante mesclar o Livro dos Espíritos com esse livro, para a gente poder fazer algumas discussões aqui. É uma honra. E aí, vamos conversar, porque eu também tenho algumas dúvidas. Não sei se eu estou aparecendo aí. Chegar um pouquinho o chat. Tem gente lendo o chat ou não? Podemos pegar... Armando, socorro. Podemos pegar algumas questões do chat inicialmente. Aliás, começando pelo próprio Rômulo. Se o Rômulo quiser falar ao vivo... Ó, eu vou falar ao vivo aqui, mas eu não posso aparecer com a câmera, senão eu vou desconcentrar o pessoal. Ah! Que coisa mais linda! É que a Andréia tem curso às quintas-feiras, e aí eu fico com as crianças, né? A Andréia tá lá na outra sala, eu tô com as crianças. É Muito fofo! fofa! Ah, ela tá uma princesinha mesmo, olha lá. Ai, Que linda, não? Linda, linda. Reencarnação ao vivo. Pois é, nem me fala. Então, primeiramente, eu vou tirar a câmera aqui para concentrar melhor. Primeiramente, parabéns, Elô, pela abordagem. Eu também já falei sobre o tema e é muito interessante a gente pegar os casos reais, comprovados, inclusive por estudos universitários. O Dr. Ian Stevenson, que você falou, é um dos maiores estudiosos mesmo do assunto, foi, né? Ele desencarnou. E, salvo engano, ele era da Universidade de Virgínia. Então, acho que foi um dos precursores para realmente começar a levar para as universidades esse tipo de estudo. Então, e essa série que eu recomendei aí, para quem tiver Netflix, também é muito interessante, porque ela traz vários casos também que foram documentados e muitos também que foram estudados em universidades. Eram só essas colocações. Isso? Vida após a morte? Isso, exatamente. Tem um outro também interessante, que é Minha Vida em Outra Vida. É muito bom. Ah, vou procurar, esse não vi ainda. Muito bom, até de arrepiar. O filme. Ah, mas é filme, né? Hã? Aí é filme. Então, é no... então, não sei se tem na Netflix. Eu não sei, porque é um CD antigo. Entendi. Tá, eu vou anotar aqui. Tem comentário do Amorim aqui, dizendo bem interessante a série. Ela mora nos Estados Unidos, viaja para a Irlanda, porque ela acha que viveu lá em outra, e aí desenrola a história. Muito bom. Desculpa, Mauro, você pode falar. Está sem som? Não, estranho. aqui, ó, não é? Sem som aqui. Embaixo aí. Não. Vai com som. Clica aqui, por favor. Clica aí. Eu vou normal. Mauro, tá com som, sim. Tô com som ou não? Não, está com som. Estamos te ouvindo. Ah, tá bem. Só comentar, então, Elô, que participaram aqui no chat o Amorim, dizendo, ó, bem interessante a série, útil para debater. Se o Amorim quiser comentar algo mais, fique à vontade. A Mônica. Mônica, obrigado pela presença aí novamente, Mônica. Eu já assisti e o último episódio aborda casos como esse, apresentado na palestra. Também um outro comentário aqui do Rômulo, acho que é o que você citou, né, Rômulo? E o Amorim, muito interessante o tema, carece de maior compreensão pela sociedade. Amorim, quer comentar? Então, a questão da reencarnação, que para nós é uma coisa tão natural, a sociedade tem uma dificuldade imensa em compreender. Assim como os vídeos que ela apresentou, que são bem interessantes,
a citação, a adoção da ressurreição em lugar da reencarnação é mais ou menos o que tem na cabeça das pessoas, a incapacidade de compreender como poderia uma pessoa de uma determinada posição, de repente, surgir numa outra posição, porque é isso que eles pensam, de repente vai surgir, como se fosse uma coisa assim mágica, um estalo de dedos. Esse processo, que aquela figura, inclusive, é bem sugestiva, né? O idoso, o adulto vai ficando idoso e tal, desencarna, aí aparece a criança que vai se tornando um novo adulto. A compreensão desse mecanismo, que para nós espíritas é uma coisa tão natural, para a maioria das pessoas na sociedade é algo incompreensível. A própria espiritualidade é um tema que muitas pessoas não compreendem. Tratam a espiritualidade como algo mágico, como algo sobrenatural, coisa que para nós, espíritas, é o mais natural possível. Como a Elo falou, nós somos espíritos. Nós, encarnados e os desencarnados que estão em torno de nós. Todos nós somos espíritos, iguaizinhos, com a diferença que nós estamos com uma casca. Né? A casca do abacate do vídeo de exemplo. Isso aqui, que a gente está enxergando um do outro, é só a casca. Mas para quem não é espírita, é tão difícil entender isso, a gente fica realmente espantado como é um conceito de difícil compreensão para quem não passa por todo um processo de aprendizado que só a vivência no estudo espírita pode oferecer. E isso se dá um pouco, né, pela questão de que nenhuma outra religião trata da reencarnação, né? Normalmente ela tem uma visão dogmática, onde o espírito, a pessoa morre e esse espírito fica na forma que ele é daquela pessoa ali, parado, né? Pelo menos a visão católica que eu observo é essa. Eu acho que essa posição das demais religiões de não visualizar a encarnação diminui a condição de todos perceberem e refletirem com tanta naturalidade como a gente que participa dos estudos, ou que está mais aberto para essas questões, tem. Eu acho que isso é um ponto, né, que faz com que a sociedade ainda tenha esse comportamento que você está retratando. Quer comentar, Elô? Oi, não. Isso aí, interessante. Gostaria que você comentasse um pouco como que você fez para montar esse capítulo 1 que você escreveu desse livro, da Perspectivas. Eu achei muito bom, muito importante, muito interessante. Bom, só contextualizando, então, esse capítulo é fruto de um congresso que nós participamos em 2012. O tema central foi a reencarnação. Havia outros trabalhos de outros temas também, mas um grupo de expositores tratou sobre a reencarnação. E aí, desse congresso, saiu também um livro, que é o livro então, que você citou, né? O Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação. E eu escrevi um capítulo que virou o primeiro capítulo, né, do livro, porque tenta dar uma base, vamos chamar assim, para o conceito espírita não religioso de reencarnação. A ideia foi de tentar identificar como que a gente pode colocar a reencarnação hoje dentro de um contexto contemporâneo, ou seja, baseado na ciência, baseado na razão. Repare que a gente nem tinha ainda essa discussão que existe agora entre negacionismo e ciência, né? Entre negacionismo e razão, que é uma discussão presente hoje.
a gente apenas propunha que o espiritismo está do lado da razão, está do lado de quem pensa em construir uma filosofia, né? Daqueles que buscam apenas uma crença cega. Então, a ideia foi construir uma reflexão sobre como pensar a reencarnação dentro de uma filosofia de vida racional. Então, por exemplo, ao invés de justificar pela reencarnação as injustiças, deixar claro que, na visão espírita, as injustiças são fruto do egoísmo humano, são fruto das ações humanas. Então, a reencarnação, ela serve para quê? Para nos empoderar pela nossa experiência, para poder lutar ainda mais para que a gente construa um mundo melhor. E não para ficar dizendo, olha, aquela pessoa está sofrendo isso por causa disso, disso, o que é, evidentemente, uma arbitrariedade sem qualquer fundamento. De razão, porque quando às vezes se usa o espiritismo para defender ideias não racionais, isso fica tão ostensivo que não cabe mais no mundo moderno, né? Eu já assisti uma palestra em que o palestrante dizia o seguinte, que aquela mãe que tem muitos problemas durante a gravidez, muitos problemas de saúde durante a gravidez, é porque existe ali o nascimento, a vinda de um espírito inimigo daquela mãe. Uma pessoa com mínimo de racionalidade ouve um discurso desse e fala, peraí, mas espiritismo é isso? É essa baboseira toda? Não é possível, eu estou fora, né? Então, o espiritismo ele tem que realmente viver o mundo da razão, o mundo da racionalidade, o mundo da razoabilidade. Então, foi essa a motivação, viu, Elo, de escrever esse capítulo. Muito bom. Queria só fazer aqui um spoiler, né? Eu estou escrevendo agora um livro chamado Reencarnação, um extraordinário paradigma existencial, um revolucionário paradigma existencial, e que vai fazer parte da coleção Livre Pensar, da coleção racionalista da CEPA. Espero já nos próximos meses a gente fazer o lançamento do novo livro sobre reencarnação. Ah, legal, legal. Quero participar do lançamento. Opa, alguém está apresentando alguma coisa aí. Ai, meu Deus. É a Natália. Ai, minha mãe. Deixa eu ver aqui. Ela entrou? A Natália está mostrando você no nosso vídeo agora. Eu também... Hein, Mauro, boa noite para vocês aí. Eu também já ouvi essa história aí, né? Que a mulher, quando estava grávida, se passava mal, tinha algum reencarnante aí, inimigo na vida dela. Eu também já ouvi muito essa história aí. Cada coisa horrorosa que a gente já ouviu, né? Na época. E ouve, né? Não ouviu, mas continua ouvindo. Não, pode ser que sim, em outros casos, né? Não sei, ainda não entenderam o que é realmente o espiritismo, né? Já ouvi falar, o pessoal lá está sofrendo, morrendo muito por causa de Covid, porque eles têm que passar por isso. Ai, o que é isso, sabe? Um absurdo. É verdade. Ou que a Covid vinha para fazer uma limpeza. Possível. É interessante que essas histórias depois vão, digamos, perdendo um pouco de energia, né? Porque é razoável que as pessoas, com o tempo, percebam o absurdo que elas representam. Mas eu tenho certeza que todos aqui chegaram a receber mensagens, supostamente espíritos superiores, que diziam que a pandemia era uma decisão divina e que vinha para fazer uma limpeza na Terra, né? Provavelmente a pessoa só reproduziu essa mensagem até que um parente seu também fosse pego, né? Talvez aí ela tenha refletido sobre o absurdo que essas mensagens representavam.
Eu ouvi do Divaldo Pereira Franco também essa história. Tá bom? Certo. Divaldo, fala sério. Complicado. Complicado. Cada coisa, né, que a gente ouve, que às vezes fala assim, ai meu Deus, eu respondo ou não respondo? É melhor ficar Estou com quieto. uma curiosidade aqui. Mônica, você já participou de outras sessões nossas aqui? Eu só percebi o convite. Vocês estão me ouvindo? Pois não, Mônica. Eu só percebi o convite a semana passada, quando o Rômulo deu a palestra. Depois eu participo das reuniões de terça-feira. Que ótimo! Aí publicou lá no grupo que o Rômulo ia dar a palestra, só que eu só vi isso depois que ele já tinha dado. Aí essa semana publicaram, acho que ontem, acho que foi na quarta-feira, que a Elô ia dar a palestra. Aí eu entrei. A Mônica é nossa companheira lá de terça-feira, né, Mônica? Eu mandei no grupo, acho que foi na quarta mesmo, sobre a palestra da Elô. Precisamos divulgar. Eu atrasei para divulgar. Precisamos divulgar pelo menos com 2 dias de antecedência, para mais gente poder participar. Eu frequentei o centro há bastante tempo atrás, há 10 anos atrás. Eu frequentei bem assiduamente, acho que 1 ano, 2 anos talvez. E depois eu arrumei um trabalho muito distante daqui. E eu não conseguia chegar no horário para participar. Aí quando a Mimi me falou, Mônica, a gente está fazendo online nas terças. Eu falei, agora sim, agora eu consigo. Eu lembro de você, Mônica, eu lembro de você. Eu lembro de você também, Elô. Era mais novinha. Natália. A gente era tudo mais novinho. Natália. Natália. A gente fez um trabalho junto sobre o Herculano Pires, lembra? Na semana do Herculano Pires, Natália. Eu estou lembrando de você agora, Mônica. E lembro exatamente dessa cena, de quando nós fizemos a semana do Herculano Pires. Que bacana. Foi. Foi muito legal, não foi? Não entendi, Elô. É que o tempo passa, né? Ele passa. E o bom que ele passa, a gente aprende, né, Elô? É verdade, é verdade. Foi muito bom, foi muito bom. Eu tenho aquele jogral lá o texto sobre Herculano até hoje, tá guardado aqui comigo. Olha que beleza. Fizemos um jogral, eu, a Natália. Tem que apresentar de novo. A gente faz de novo, tá ótimo. Seu Geraldo adorou, todo mundo adorou. Pode fazer numa dessas nossas apresentações online aqui, viu, Elô? A gente fez com criança. Convoca aí os participantes, a gente faz o comecinho da nossa reunião. É isso aí. Você quer falar mais alguma coisa, Elô, para partir do encerramento? Encarnação e reencarnação é um tema vasto, muito abrangente. Se a gente quiser ficar horas aqui, né? Desde da ideia do seu conceito, né? Da ideia dos tempos antigos, remotas, até a idade atual, mas é muito grande. Então, eu procurei só limitar um pouco. Então, a gente vai ficar falando aqui, muita coisa. Mas espero que tenham gostado da apresentação. Só isso. Ok, merece aplauso. Com certeza. Foi ótimo, foi ótimo. Eu não consegui bater palma. Parabéns, minha filha. A mãe orgulhosa.